Você despertou envolto pelo cheiro pesado do papiro envelhecido e da poeira acumulada, sentindo a aspereza das pedras fragmentadas sob seus joelhos cansados. O sol tímido da manhã mal atravessava as frestas da biblioteca, lançando sombras longas e ondulantes nas estantes alinhadas, onde rolos e livros antigos repousavam em silêncio quase absoluto. O ar, denso e quase estático, carregava a mistura do incenso queimado lentamente com o mofo que parecia impregnado em cada fibra do lugar que respirava história e segredo. Você sentiu um arrepio sutil subir pela espinha, enquanto a monotonia do ambiente pesava em seus pulmões, quase como se o tempo ali se movesse com a lentidão do fluxo do Nilo. A biblioteca estava enterrada dentro das paredes ancestrais do Egito, em algum ponto perdido entre passado e presente, onde você se encontrava, isolado, para uma tarefa repetitiva que parecia consumir os segundos sem compaixão. Cada tijolo sujo sob a palma de sua mão contava histórias esquecidas, e você percebeu que a textura fina do pergaminho, frágil como uma folha seca à janela, era o único fio que te conectava a algo maior, ou talvez a um destino que você preferia não desvendar. Ao redor, o silêncio era rompido apenas pelo ranger das portas pesadas de madeira, que se abriam e fechavam como um suspiro profundo do templo, comunicando tempos e segredos que você mal começava a entender, enquanto seus dedos cuidadosamente deslizavam sobre as tábuas de argila, analisando os símbolos enigmáticos que pareciam se multiplicar a cada olhar. Você imaginou como seria a rotina dos escribas antigos, um pouco diferente da sua, talvez, mas igualmente presa a repetições e cautelas. Talvez eles tivessem seus próprios vídeos para dormir na tela de papiro, com monstros e destinos incertos, enquanto seu trabalho de hoje, por mais tedioso e arrastado, ainda carregava um estranho sentido de urgência, como se o silêncio infindável pudesse explodir a qualquer momento. Sua mão trêmula pegou um dos rolos, sentindo a aspereza do pergaminho que parecia querer se desfazer ao menor toque. O ar cheirava a poeira, incenso e medo contido. O medo que se infiltrava lentamente no corpo, tão silencioso quanto o vôo lento de uma coruja invisível na escuridão. Você percebeu que aquele lugar, tão calmo e silencioso, escondia um segredo mortal, algo que não deveria ser lido, algo que poderia salvar ou condenar tudo o que você conhecia. E enquanto você remexia as palavras antigas, notou que a luz diminuía. Uma sombra diferente das outras dançava na ponta do corredor. De repente, um sussurro abafado percorreu o corredor, diferente do ranger habitual da porta. Algo havia mudado. Uma presença sutil e quase imperceptível parecia despertar junto com você. Não um som assustador, mas uma respiração silenciosa do passado que talvez tivesse decidido finalmente revelar seu mistério. Você sentiu o peso da biblioteca não mais como uma prisão silenciosa, mas como um lugar vivo, esperando sua próxima palavra, seu próximo passo. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito.
Para alguns o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. Você percebe, com leve estremecimento, que a sombra ondulante, diferente das outras, não se desprende dos móveis antigos, mas se move, quase imperceptivelmente, no limite entre luz e escuridão, no corredor ao fundo da biblioteca. Um ar frio atravessa o ambiente, fazendo o incenso se enrolar em espirais contra o teto baixo, e seu peito se aperta com a nitidez da mudança, lenta, mas inevitável. Você consegue ouvir, agora, um som leve, um sussurro que não pertencia ao passado ou ao presente, mas a algo suspenso entre ambos. Um murmúrio que parece chamar seu nome, com vozes que nunca ouviram seus ouvidos, e ainda assim sabem seu silêncio. Seus dedos relaxam na tábua de argila, ainda aquecida pelo toque, mas seu corpo inteiro se enrijece ao passo que você se levanta, sentindo a aspereza fria do chão de pedra sob seus pés descalços. O cheiro do mofo se mistura ao aroma do incenso com maior força, enquanto sua respiração se torna lenta, quase ritualística, igualando-se ao ritmo cadenciado do seu coração, que num suave tamborilar insiste em não ceder ao silêncio absoluto do lugar. Cada passo que você hesita a dar reverbera dentro daquele espaço, irregular. Seus pés sentem as lascas de pedras soltas, e você quase hesita. A sensação do perigo, silêncio subindo. O corredor parece interminável, mas sua mente volta ao pergaminho na mão, aos símbolos cravados, à urgência silenciosa daquela descoberta que você não compreende, mas que seu corpo inteiro reclama. Você percebe que não pode simplesmente retornar, nem avançar apressado. Cada passo deve ser calculado, cada movimento, uma dança silenciosa com as sombras que observam. A textura rugosa das paredes surpreende seus dedos ao roçar nelas, enviando tremores suaves pelo seu braço. O odor pesado do papel e da tinta antiga cede lugar ao cheiro mais agudo de pedra úmida, e você sente na garganta o sabor do ar frio, misturado a uma umidade que parece condensar o segredo guardado nas fissuras do templo. Uma sensação crescente de tensão sussurra dentro de você, entre o desconhecido e a repetição exaustiva da sua missão. Enquanto seus olhos se adaptam à escuridão, você distingue, encostado na parede, um objeto antigo, uma pequena caixa de madeira, coberta por pó e traços de ouro já desbotados. Seu instinto ordena uma pausa. Você se aproxima devagar, cada movimento pesado, como se fosse o de um ser cuja respiração só precisa ser audível e o mundo inteiro pudesse se voltar contra ele. O ar parece vibrar em torno da caixa, vibrar com histórias travadas no tempo. A palma da sua mão se apoia nela, sentindo as inscrições esculpidas que o tempo não conseguiu apagar completamente. Você resiste ao impulso de abrir imediatamente, porque sabe que há momentos de espera que guardam a chave para o que está. Orvir, você posa a outra mão sobre a caixa, arqueando os dedos em um gesto hesitante, e respira fundo, buscando aquele fio tênue de coragem que o mantém firme. O som distante do vidro quebrando, quase imperceptível, faz seu corpo se arrepiar. Parece vir do teto ou talvez do interior da caixa, como se ela guardasse não só segredos e pó,
mas também ecos de algo que não quer ser despertado. Você observa atentamente as pequenas frestas da caixa, tentando decifrar qualquer reação, qualquer presença invisível que pudesse estar esperando por você. O calor sutil do sol, que lá fora parecia tímido, agora entra pelo corredor como uma vaga promessa, um lampejo de cor entre as sombras frias e as paredes úmidas. Você abre os dedos lentamente, só para desvendar um movimento leve da tampa, incapaz de decidir se a hesitação é medo ou apenas a moderação cuidadosa que sua situação exige. O leve rangido da madeira se destaca contra o silêncio absoluto da biblioteca, e enquanto a tampa se ergue, um cheiro intenso de resina e pó antigo se espalha, preenchendo suas narinas com uma mistura profunda de história e mistério. Algo tão remoto que parece quase impossível de entender, mas impossível de ignorar. Você examina o conteúdo da caixa sob a pouca luz. Mais papéis, fragmentos de pergaminho alinhados como se escondessem uma mensagem entre as dobras gastas pelo tempo. Seus olhos penetram cada curva e mancha do papel, e a sensação urgente de significado cresce, afagando seu medo como a brisa leve, que dança com as folhas de uma árvore antiga. Por um momento, algo vibra bem dentro de você, uma certeza silenciosa de que, apesar da monotonia e do peso dessa missão, o fim de um ciclo está próximo, e com ele a resposta para a inquietação que te acompanha desde sua chegada. Mas antes que você possa concluir esse pensamento, um ruído seco corta o silêncio. Algo acabou de cair do último canto do corredor, atrás de você. Um movimento quase invisível escapa da sua visão periférica, e você sente na pele o alerta de que não está sozinho, nem completamente sóbrio na escuridão da biblioteca. O ar parece se fechar em você, um nó de tensão suave, quase um convite para seguir adiante ou recuar em silêncio. E enquanto seus olhos buscam, entre a penumbra, o foco para desvendar o que se moveu, você percebe algo que nunca notara antes. Um símbolo, gravado profundamente numa das pedras do chão, tão escuro quanto a sombra que lentamente se ergue à sua frente, prometendo que a próxima página dessa história será escrita em silêncio e sombras. Você mantém a mão apoiada sobre a caixa de madeira, sentindo sua superfície áspera, impregnada por um pó que parece ter sido acumulado durante séculos. Aquele cheiro de resina misturado ao mofo é denso, quase palpável, envolvendo seu corpo como um véu pesado que te leva para longe do tempo presente. E mesmo assim, há uma urgência quase silenciosa insistindo para que você continue. Com um leve estremecer, você decide que agora é a hora. Seus dedos se retraem um pouco, hesitando, então tomam coragem e deslizam suavemente para empurrar a tampa que range, rangendo mais alto do que o esperado, um som que corta a quietude como uma lâmina lenta em movimento. O interior se revela aos poucos, papéis fracos, folhas amareladas, curvas desbotadas. A luz do corredor mal alcança o fundo da caixa, como se ali morasse uma sombra própria, tímida, mas resistente. Você puxa um dos fragmentos, sentindo o peso da história em cada fibra fina do pergaminho. As palavras enigmáticas, escritas em uma tinta que temem não desaparecer, parecem pulsar sob suas retinas, como se quisessem contar um segredo antigo. Um segredo que talvez apenas seus olhos possam desvendar.
O cheiro do papel úmido invade suas narinas, misturando-se ao aroma grave do incenso, fazendo seu peito apertar e expandir como se seu corpo estivesse preso a um ritmo milenar. Ao redor, o corredor permanece silencioso, mas o calor do sol que agora serpenteia entre as paredes se torna um sussurro aconchegante em meio ao frio que insiste em penetrar seus ossos. Você sente o contraste entre a vida lá fora e o silêncio quase sepulcral deste lugar. Um equilíbrio frágil como a chama vacilante de uma vela, que permanece firme, escolhendo cada passo como uma oração silenciosa para que nada desperte a atenção das sombras que parecem observá-lo de longe, ainda que invisíveis. O corredor diante de você se alonga como um rio sombrio, seus contornos ondulando contra os reflexos trêmulos da luz. Você avança, absorvendo cada detalhe, a textura das paredes ressecadas, os ecos abafados de seus próprios passos, o ar impregnado do segredo e do desconhecido. O cheiro do mofo parece se intensificar, agora misturado a algo indefinível, talvez a promessa de mistérios não cinzelados em pedra. Você para diante de uma pedra que sobressai irregularmente do chão frio, e sua mão, quase por instinto, se estende para tocar a superfície dura, sentindo as ranhuras profundas que contam histórias mudas. O pó que cobre aquele relevo parece menor aqui, e ao limpar com o polegar, você revela um símbolo estranho, distinto das marcas ao redor, com linhas delicadas formando espirais que se entrelaçam em silêncio. Seu corpo reage ao toque do símbolo. Um arrepio lento corre pela sua espinha, como se uma fumaça antiga tivesse sido liberada ali, entre o velho e o eterno. Você fica parado por um instante, contemplando a sigla gravada, e então seus olhos buscam ao redor, procurando por outra pista, outro vestígio do passado que escapa escondido nas sombras. De repente, o som de algo caindo ecoa abaixo atrás de você. Você vira a cabeça devagar, o pescoço tenso, e observa a ponta do corredor. Um pequeno pedaço de pedra soltou-se do teto, rolando lentamente pela pedra do chão até parar ao seu lado. O eco ainda vibra nos seus ouvidos enquanto o ar parece prender sua respiração, como se o tempo tivesse decidido curvar-se sobre aquele momento. Você sente a pele se arrepiar, não por medo súbito, mas por uma consciência tênue. O lugar não estava tão vazio quanto parecia. A biblioteca, com toda sua poeira e silêncio, é um organismo vivo, pulsando lento e atento no escuro. E algo invisível havia se movido ali, nas sombras entre as palavras esquecidas. Você inspira fundo. O ar que entra é fresco e úmido, entrando quase ritualisticamente em seu peito. Seus pensamentos se esvaem, dissipando-se como as espirais do incenso, que agora são mais grossas, quase formando desenhos no teto baixo. Você sente sua presença, seu papel naquele espaço, tão leve quanto a sombra ao longe, mas tão fundamental quanto as pedras que sustentam as paredes do templo. Seus olhos lentamente descem para a caixa que você deixou aberta atrás de si. Os papéis ainda ali, como se esperassem pela próxima decisão, e a tarefa que não termina. Mas algo dentro de você
sabe que a monotonia está prestes a ceder lugar ao desconhecido, não como uma tempestade, mas como um sussurro que cresce, um segredo esculpido entre o silêncio da pedra e a respiração lenta do passado. Você se vira, caminhando de volta para a caixa, os passos reverberando suaves na pedra, sabendo que cada movimento, por mais lento e medido que seja, está te levando para mais perto do que aquela biblioteca esconde debaixo do seu sopro antigo. Seu coração bate num ritmo tranquilo e inabalável, mas uma pergunta invisível paira, pesada e silenciosa. O que de fato se moveu nas sombras do corredor? E mais importante, o que vai acontecer quando aquela presença decidir sair do silêncio para o seu mundo? O som faminto do tempo parece invisivelmente acelerar, carregando uma promessa que dorme em cada pedra e em cada rolo de pergaminho. E você percebe, sentindo a pele se arrepiarem, que aquela sombra que até então parecia apenas um reflexo, não é apenas luz e ausência. É algo que observa, respira e espera, pronta para revelar sua verdade na próxima curva do corredor. Você volta seu olhar para a caixa, onde o breu parece se condensar como um líquido denso quase tangível. Seu coração mantém um compasso firme, o batimento marcado que preenche o silêncio ao seu redor. Cada respiração é medida, o ar úmido se infiltra pela garganta, carregando consigo um frio que desponta nas pontas dos seus dedos. Com a mão ainda tremendo levemente, você estende o polegar e limpa o pó que acompanha as dobras do pergaminho, revelando marcas que se entrelaçam em espirais e linhas tortuosas, como raízes de uma árvore ancestral. Os símbolos fazem seus olhos preguiçosamente dançar, um convite para mergulhar em uma memória congelada no tempo, que respira nas fibras gastas do papel, o cheiro profundo da aesina, misturado à umidade das pedras, envolve seu rosto como um véu denso. A luz que escapa das frestas fracamente dança sobre a superfície da caixa, e mesmo essa tímida claridade parece hesitar antes de tocar algo invisível prestes a surgir. Você sente a textura áspera que segue suas mãos, as dobras do pergaminho que sussurram segredos inaudíveis, tão silenciosos quanto o zumbido distante de uma abelha esquecida. De repente, seus passos ecoam mais alto do que o esperado, o chão frio amplificando o som, quebrando o ritmo quase meditativo em que estava imerso. Cada lasca solta sob sua planta do pé te conecta a um perigo silencioso, a iminência de revelar algo que até então permanecia oculto e protegido pelas sombras daquela biblioteca antiga. O corredor parece se estender diante de você, seus contornos desaparecendo em uma penumbra que contrasta com a breve despedida da luz solar, que agora exala um calor tenuemente reconfortante. Você levanta o olhar e, no limite da visão, observa como a sombra que antes parecia imóvel agora se alonga de maneira inquietante, como a fumaça que se dissolve vagarosamente no ar parado da manhã. O som de suas próprias respirações ganha corpo, se tornando um tamborilar baixo que pulsa alinhado ao tempo lento das horas. A caixa que você havia deixado para trás permanece aberta, silenciosa e paciente. Um convite silencioso para aprofundar um mistério que parece pulsar entre o real e o imaginário. Seu pé toca uma lasca de madeira caída, quebradiça,
espalhada como uma pétala morta sobre a pedra. Você hesita, o corpo inteiro tenso, sentindo cada músculo esticar e contrair dentro daquele ritual silencioso de aproximação e distanciamento. O aroma insistente do incenso se mistura ao cheiro rasteiro do mofo, formando uma névoa densa que seu olfato não pode distinguir como amiga ou ameaça. A temperatura ao redor cai ligeiramente, como se o tempo desacelerasse, suspendendo você em um instante onde passado e presente parecem fundir-se em uma respiração única. Você avança com cuidado, cada passo uma sentença escrita em silêncio, uma oração muda para que o segredo ali escondido permaneça ainda mais tempo guardado. As paredes, ressecadas e rachadas, parecem observar com uma paciência paciente. A textura rugosa sob seus dedos, despertando memórias que você não compreende plenamente, mas que reverberam em seu interior como uma insistência silenciosa. O eco dos seus movimentos se mistura ao sutil rangido da madeira envelhecida, e um ar raro e pesado se infiltra entre as tábuas, preenchendo os espaços estreitos com um murmúrio antigo. Você percebe, enfim, um pequeno brilho metálico entre as sombras, um fragmento escondido que reflete a luz morna da manhã de forma hesitante, quase tímida. É um anel, velho e delicado, largamente coberto de poeira, repousando sobre o chão irregular como um vestígio esquecido de um passado que volta a arranhar as bordas do seu presente. O toque do ar novamente muda, um arrepio suave que percorre seu braço, insistindo para que algo desperte em sua pele, uma memória que não pode ignorar. Antes que possa recuperar o fôlego ou dar outro passo, um ruído seco ressoa do fundo do corredor, o estalo de uma pedra solta ou o leve rompimento de um pergaminho esquecido. O som reverbera com intensidade, fazendo o ar ao seu redor pulsar com uma nova tensão. Seu corpo inteiro sussurra cautela, e você se vira lentamente. O corredor parece-se comprimido, as sombras agora ganhando um peso físico que desafia a luz tênue que ainda luta para penetrar o espaço silêncio. Você sente seus olhos se fixarem em algo que parecia invisível, mas que agora cresce em presença, difusa e inquietante. A sombra ondulante se transforma em um contorno que ultrapassa o simples reflexo, mais presente, mais tangível, como uma presença que caminha entre o concreto e o etéreo, girando lentamente na beira da percepção. Você sabe, sem poder explicar, que o segredo escondido entre aqueles pergaminhos e paredes antigas está à beira de uma revelação que transcende o tempo. Sua pele se arrepia ao tocar a caixa, e um pensamento claro se instala. Aquela coisa. Ali, na sombra, na pedra, no silêncio indescritível, não é uma ameaça pronta a atacar, mas sim uma espera, uma promessa velada entre o que foi e o que ainda pode ser desvelado. Você segura a respiração, sente o pulsar lento do tempo, o nó da história apertando-se, pronto para desatar. Um fio invisível parece puxar você de volta à caixa, aos documentos que lá jazem, esperando suas mãos para continuar a jornada silenciosa. A penumbra à sua frente se agita uma última vez, como se respirasse por conta própria, e o corredor esconde agora um segredo que não permitirá mais que você se afaste sem respostas. Você percebe, com um arrepio que sobe pela espinha, que o silêncio daquela biblioteca está vivo e que a próxima curva no corredor será escrita pelo eco da sua decisão.
E quando seus olhos finalmente se fecham por um breve instante, o ar carregado de mistério traz um sussurro quase inaudível, que não é seu, e nem do tempo, mas de algo que espera ser despertado, algo que chama pelo seu nome na sombra que cresce, pronta para abraçar o que você ousará revelar. Você mantém a mão apoiada sobre o anel antigo, sentindo sob a pele a aspereza da poeira acumulada, como se um rio lento de tempo escorresse através dali, passando de dedos em dedos, passado a presente numa corrente difícil de segurar. O ar está imóvel, espesso, e mesmo assim parece que o sussurro da pedra se torna mais claro, quase uma voz embargada, tão velha quanto o silêncio que a envolve. Você sente seu corpo inteiro enrijecer, uma tensão leve que não se resolve por completo, mas que pulsa, insistente e silenciosa, como um coração que não sabe se deve parar ou acelerar. Seus olhos agora visitam com mais cuidado a caixa esquecida, onde os papéis fracos e amarelados parecem guardar não apenas palavras, mas ecos de vidas que se perderam entre as frestas da história. Você escolhe um fragmento que repousa cuidadosamente dobrado, segurando-o com a delicadeza que ele merece, como quem manipula um cristal fascinante pronto para se despedaçar. O cheiro forte da resina antiga invade suas narinas, misturando-se com uma umidade quase palpável, e você sente a respiração do passado atravessando a cortina do presente, trazendo um calor tênue, uma promessa de revelação. Ao abrir o pergaminho, suas pupilas percorrem as linhas tortuosas da escrita, símbolos que giram e se entrelaçam, formando padrões que mais parecem serpentes preguiçosas sobre a superfície delicada do papel. Há algo de hipnótico nisso, um convite lento e persistente para desvendar o que está oculto entre as curvas e espirais. A sensação de deslizar as mãos sobre o conhecimento proibido traz um frio que sobe pela espinha, um arrepio antes do silenciar do mundo em seu redor, onde até mesmo o incenso parece apagar seu canto. Você nota como o corredor atrás de si permanece quieto, mas a sombra que antes se agitou agora se comprime, tomando uma forma mais definida, quase palpável como uma fumaça densa que se enrosca na parede de pedra. O som abafado de passos distantes se perde, ou talvez nem tenha existido, mas sua mente se prende ao barulho sutil que vibra na superfície do ar. Uma respiração que parece estar alinhada com a sua. Lenta, constante, quase uma conversa sem palavras. Com cuidado você enrola o pergaminho e o coloca de volta na caixa, sentindo o peso do segredo apertar os ombros já cansados. Seus dedos hesitam por um instante sobre a madeira, que range levemente, dando a entender seu cansaço secular, antes de afastar-se um passo, pronto para continuar a jornada por onde a luz morna cede espaço para sombras longas e indecifráveis. O corredor parece se esticar à sua frente, as pedras frias sob seus pés ganhando textura e relevo, enquanto suas mãos tocam a parede rústica, sentindo a aspereza marcada por anos de abandono. O ar fica mais úmido, carregado daquela tensão que não se pronuncia, mas se infiltra, como o aroma do mofo antigo que apertava os pulmões, com uma calma opressiva. Algo ali quer ser ouvido, quer ser desvendado com uma paciência quase infinita. E você percebe que seu corpo reage a cada mínimo sinal, buscando manter a serenidade enquanto o suspense rasteja ao redor, lento como a aranha que pacientemente tece sua teia no silêncio da noite.
Uma rajada gélida atravessa o corredor, deslizando de forma imperceptível, quase uma carícia fria, que traz o cheiro acre da pedra úmida misturado à resina. O incenso se eleva em espirais espessas, interrompendo seu vôo só quando encontram o teto baixo, onde as sombras bailam em silêncio, submissas às paredes que guardam os segredos. Seus passos se tornam cuidadosos, a pressão da pedra irregular contra as solas dos pés descalços dita um ritmo quase meditativo. Você para diante de uma arquitrave marcada por inscrições gastas, onde pequenas fissuras guardam segredos não ditos. Seus dedos exploram aquelas ranhuras com um cuidado extremo, cada contato uma conversa silenciosa com o passado. As linhas que você toca parecem pulsar, como se soubessem que alguém tenta decifrar sua história com respiração lenta e coração firme. O ar ao redor se torna pesado, quase se transformando em um líquido denso que envolve tudo em calma tensa. A sombra que você vinha observando finalmente se destaca do muro. Uma forma vagarosa, que não avança nem recua, mas que permanece como uma presença imóvel entre as pedras. Você sente o peso da ausência que ela representa. Um vazio que está cheio de algo que não pode ser visto, mas sentido. O silêncio torna-se quase uma voz, onde o tempo e a promessa se entrelaçam e criam uma tensão palpável. Com a mão apoiada na parede fria, você inspira profundamente, sentindo o ar úmido encher os pulmões, o corpo se enchendo de um peso antigo. Suas pupilas capturam migalhas de luz tênue no corredor escuro, enquanto o toque da pedra nas pontas dos dedos traz conforto e temor ao mesmo tempo. Você sabe que tudo ao seu redor está imerso em uma quietude que não é natural para um lugar de vida e movimento. Você olha para trás, para a caixa aberta, indicando que seus passos no mundo daquela biblioteca não estão concluídos. O peso do segredo, guardado entre as folhas delicadas, e o anel envelhecido ainda repousa ali, silencioso, esperando sua próxima decisão. O corredor à sua frente permanece sombrio, um convite para avançar diante do desconhecido, ou recuar entre as sombras amigas. Então, um movimento súbito na escuridão chama a sua atenção. Algo tangível, não um reflexo, muito menos uma ilusão. A sombra ondulante forma uma mão que se estende lentamente, sua silhueta tremendo sob a tênue luz dos primeiros raios de sol, que agora se infiltram por uma fresta distante. E você percebe, com um arrepio firme como uma promessa, que ela não apenas observa, ela espera que você faça o próximo passo, aquele que poderá finalmente desvelar o segredo enterrado entre pedras e silêncio, antes que o próximo lampejo do tempo conte outra história mais obscura ainda. Você segura o anel entre os dedos, notando como o metal, embora opaco e corroído, parece carregar um leve calor, quase um sussurro embalado pelo tempo que te consome. A poeira que se desprende da superfície cai em minúsculas partículas, dançando lentas, suspensas num raio de luz que teimosamente invade o corredor. O ar ao redor tornou-se mais denso, impregnado de uma quietude que pesa mais que o silêncio habitual da biblioteca. Sua respiração se torna medida, quase secreta, enquanto seus pés escorregam cuidadosamente sobre as pedras irregulares, sentindo em cada passo o contraste entre a aspereza mineral e o frio cortante que percorre as solas. Você desloca o olhar para a sombra que antes parecia imóvel,
agora pulsante de uma vida lenta, ritmada, como se respirasse após séculos de sono. Um arrepio sútil percorre sua pele, como ser tocado por uma brisa distante e fria. Uma presença que não se define, mas insiste em existir ali, no limiar tênue entre o visível e o invisível. O corredor se estende, sua profundidade murchando na penumbra úmida, enquanto o perfume da resina antiga se mistura ao odor úmido da pedra fria, vibrando nas narinas como um mantra silencioso. Você se obriga a avançar, cada passo um instante prolongado, como se o tempo esticasse sua mão para segurar sua decisão. A luz do sol, agora filtrada em faixas irregulares, pinta manchas de calor nas paredes gastas, provocando um jogo tênue de sombras que faz o espaço respirar com você, lento, profundo, bem mais do que apenas um lugar onde o passado repousava. Seus dedos traçam a superfície das paredes, sentindo a rugosidade das rachaduras e o relevo das inscrições antigas, enquanto um murmúrio quase inaudível se entrelaça ao ritmo normal do seu coração. Você sabe que essas vozes não pertencem ao ar ou ao tempo, mas a uma história que sussurra entre as fendas da pedra, insistente e paciente. Avança devagar, quase temendo quebrar esse delicado pacto entre o antigo e o presente, entre você e o mistério que se arma diante de seus olhos. Um lampejo perdido entre o brilho da luz e a sombra chama sua atenção. No chão, uma marca gravada indistinta, obscurecida pelo espaço de séculos, revela uma espiral entrecortada de linhas que parecem se mover quando seu olhar insiste sobre elas. Você toca suavemente o símbolo, sentindo um frio surdo que sobe pelo braço, como se a pedra guardasse um segredo indecifrável e que apenas aquela entrega cuidadosa poderia despertar. O peso da história se transforma num nó apertado de curiosidade e cautela, que equilibra sua alma entre o receio e a necessidade. Recuando alguns passos com cuidado, você percebe que por trás de você a caixa permanece aberta. Guardião mudo daqueles fragmentos de passado que te prometem respostas, ou talvez perguntas mais sombrias. O ar parece vibrar com uma tensão que não se pronuncia, mas fenece silenciosa em cada átomo desta sala de memórias. Você sente a impaciência do espaço, como se tudo ali esperasse apenas o próximo movimento seu, a decisão que poderia alterar o frágil equilíbrio entre o oculto e o revelado. Uma sombra se desprende do fundo do corredor, movendo-se sem pressa. Você não ouve passos, apenas sente esse sutil avanço que parece acompanhar seu próprio fôlego. Uma dança lenta feita de silêncios que se encaixam e se repelem. A temperatura despenca. Um calafrio rasteja entre suas costelas, enquanto o corredor se fecha em uma penumbra que não te convida, mas que gravita, atraindo. Você percebe que não é uma presença agressiva, mas um convite silencioso. Um convite que carrega tanto a promessa de conhecimento quanto o peso do desconhecido. O líquido âmbar da luz solar baixa reflete sobre o anel em sua mão, que brilha com uma intensidade distinta, quase vibrando em resposta à sombra que cresce. Você se afasta lentamente do movimento escuro,
sentindo seu corpo pesado, mas seus sentidos aguçados. Cada som ao redor começa a se torná-lo. O ranger distante das portas, a respiração lenta do vento entre as frestas, o zumbido fino e quase imperceptível que surge dentro da sua cabeça, entre a quietude. Sua mão toca o anel novamente, sentindo um calor que não deveria pertencer àquele objeto esquecido no tempo. Um sussurro, quase um eco, parece escapar do metal, uma voz silenciada, que promete desvelar as respostas pendentes. Seus olhos buscam. Outra pista no chão, no teto baixo, nas paredes envoltas em sombras. Algo que ainda não viu, mas que sabe estar próximo. O corredor se torna um túnel que pulsa na noite, um espaço entre mundos, onde cada decisão sua pode ser o fio que desata ou te segura preso no silêncio para sempre. Você sente sua respiração se prender quando a sombra faz um gesto indefinido. A luz vacila e o corredor toda parece enrolar-se em si mesma como um segredo que está prestes a se abrir, mas que ancora o segredo em sua haste, suspenso entre o passado e o futuro. Você avançaria? Recuaria? A escolha sussurra nos ventos úmidos, dança nas pontas dos seus dedos e penetra o silêncio com uma promessa quieta e grave. O corredor escuro se curva mais uma vez diante de você, e a sombra se expande suavemente em sua direção, não para ameaçar, mas para esperar. A respiração do lugar se mistura com a sua, um único sopro que preenche o vazio, e no instante preciso em que seus olhos se encontram com aquela forma indistinta, um lampejo frio atravessa o ar, tão breve quanto um segredo guardado, e você sabe que a verdade está agora, mais próxima que nunca, ainda oculta, além da próxima curva. Você mantém o olhar fixo na sombra que repousa além do corredor, imóvel e ao mesmo tempo pulsante, como se respirasse num compasso lento e vago. A pedra fria sob seus dedos parece responder a um sinal que só você escuta, e a atmosfera densa carrega o peso dos séculos condensados num único instante. Seus membros se movem devagar, tomados por uma cautela que não é apenas medo, mas também respeito pelo que não pode ser nomeado. Cada passo seu reverbera suave na vastidão silenciosa, como um sussurro contido, uma prece antiga. O calor tênue do sol que filtra pelas frestas começa a se diluir, desaparecendo entre as sombras que se arrojam sobre o corredor como dedos longos e frios. Você sente o contraste do ar úmido que esconde segredos e o toque arranhado da parede gasta, onde a história se inscreveu em rachaduras e signos ocultos. A caixa repousa aberta atrás de você, uma presença silenciosa, quase uma âncora que prende sua atenção às raízes do passado. As folhas amareladas parecem dormir, enroladas como serpentes adormecidas, mas há nelas uma promessa de despertar, lenta e inexorável. Seu pé desliza sobre uma pedra irregular, fazendo um som mais alto do que o desejado. Você para, o coração apertado num ritmo mais profundo, e sente a sombra pulsar, expandir-se num ritmo que parece se alinhar à sua própria respiração. O corredor não é mais um simples caminho, mas o espaço onde o tempo se curva e se dobra, onde o silêncio não é vazio, mas presença. Você vê no chão uma inscrição que antes passara despercebida, linhas delicadas entrelaçadas simulando uma espiral, um convite mudo
para desvendar o que ainda está por vir. Devagar, seus dedos exploram a superfície da pedra, sentindo a textura irregular, o relevo que uma mão antiga e paciente esculpiu. O frio sobe pelo seu braço, carregando uma sensação de antecipação silenciosa, como se naquele momento você se tornasse parte de uma trama ancestral, esperando o fio condutor que te levaria além do silêncio. O corredor se estreita, o ar fica mais pesado, como se os mesmos muros fossem respiração compartilhada e segredassem algo apenas para você. Você se vira para a caixa, o olhar atraído pela pequena pilha de fragmentos que parece murmurar à espera de seus dedos. A superfície áspera da madeira ainda carrega o cheiro de resina misturado ao mofo antigo, uma fragrância que se entranha fundo, agitando memórias dormidas. Você escolhe um pedaço delicado, sentindo o peso do tempo nas fibras frágeis, e deixa os olhos deslizarem sobre símbolos que se enrolam em arabescos lentos, quase como sopros de vida entre as sombras das palavras. O corredor parece se alongar num eco silencioso, seus passos marcando uma batida que se propaga lenta, mas firme. O ar carrega um frio crescente, um sopro úmido que se infiltra pelas frestas, trazendo um sussurro quase inaudível, como o farfalhar das folhas de papiro ao vento. Você sente a textura áspera da parede contra a palma da mão, o relevo de inscrições gastas, e deseja um instante de calma para entender o que aquelas marcas querem contar. Um som tênue rompe a quietude, algo deslizando no piso de pedra. Você se volta com cuidado, olhos buscando entre a penumbra, tentando identificar a origem. Não há luz suficiente para definir formas, mas há o movimento sutil de uma sombra que não é seu reflexo, algo que flutua numa dança lenta, como uma fumaça espessa que se recusa a se dissipar. A presença cresceu, não de forma ameaçadora, mas como um convite à compreensão, um mistério que deseja ser revelado. Você sente seus ombros relaxarem levemente ao perceber que não está só, mas que essa presença é como um guardião silencioso do que ainda está por vir. A respiração no ar parece condensar-se, e o corredor se impregna de um silêncio que não é vazio, mas carregado de expectativa. O instante estica-se como um fio tênue, pendente entre o receio e a curiosidade, como se a própria biblioteca segurasse a respiração para lhe mostrar o próximo segredo. Seus dedos tocam a caixa mais uma vez, sentindo as bordas gastas pelo tempo e pelo toque incessante da história. A luz que se infiltra parece dançar sobre a madeira, como se dissipando em pequenos pontos brilhantes, instantes de brilho atravessando a penumbra. O ar ao redor se enche de um aroma leve, quase doce, de uma resina desconhecida misturada à constante presença do mofo. Um perfume que desperta em seu peito uma sensação profunda de pertencimento e de pressentimento. O corredor se fecha por um momento, como se as paredes tivessem se aproximado para sussurrar algo ao seu coração. Você sente uma imponência silenciosa no espaço, uma energia latente que pulsa em seu sangue. A sombra solta uma forma vagarosa, uma mão que se estende lentamente em sua direção, como um convite que atravessa as barreiras do tempo. A respiração do lugar se mistura à sua, compassada, lenta, íntima. E naquela fração imensa de tempo suspenso, você percebe que a história até aqui contida não foi um acaso, mas o prelúdio de algo maior.
A próxima curva do corredor promete uma revelação que não se faz com palavras, mas com o silêncio carregado de tudo o que ficou por dizer. Você se detém, sentindo o peso dessa espera, e sabe, no fundo do seu ser, que o próximo passo será o divisor entre o velho e o novo, entre o que está às sombras e o que finalmente verterá para a luz. Você mantém a respiração lenta e firme, enquanto observa a sombra quase palpável que se ergue frente a você, pairando naquela penumbra tênue entre o conhecido e o indefinido. A umidade do ar parece se condensar, formando pequenas gotas invisíveis que escorrem preguiçosas na pele dos seus braços, enquanto um frio surdo, como o sopro de um espectro esquecido, percorre cada centímetro do seu corpo. Seus dedos apertam o anel com leveza, sentindo o calor residual que ele carrega, como se ainda guardasse o último suspiro de quem o passou. Adiante. Os passos que se aproximam, embora silenciosos, reverberam no espaço como um eco distante. Um suspiro preso entre as paredes de pedra. Você sente o tecido do seu manto deslizando com suavidade contra a pele. Um simples movimento que dispe as tensões do momento, preparando você para avançar na penumbra que se alonga diante de você. O corredor agora parece respirar com você, seu ritmo lento e cadenciado espelhando o batimento moroso do seu coração cansado. Cada passo é uma litania de sensações que se acumulam e se esvaem. O toque frio da pedra irregular sob seus pés descalços, a textura áspera das paredes que encaixam seus dedos com pressa contida, o aroma pungente entre a resina queimada e o mofo antigo, um perfume que parece carregar consigo as memórias de séculos sepultados. Seus olhos vagueiam por entre as fendas e rachaduras, descobrindo relevos milimetricamente esculpidos pelo tempo e pela mão invisível de antigos artesãos que, silenciosos, deixaram suas marcas para que alguém as lesse. Um lampejo breve na parede oposta chama sua atenção. Você entende que não é apenas a luz que dança ali, mas um padrão intencional, um enigma traçado não para ser decifrado com facilidade, mas para ser sentido. Seus dedos apoiam-se sobre a pedra, sentindo a vibração quase imperceptível que emana do relevo, um pulsar lento e agonizante, como se o passado tentasse sussurrar seu nome através dos séculos. O som do incenso queimando envolve o ar, sua fumaça enrolando-se em espirais que se perdem no teto baixo, criando uma atmosfera quase mística, onde o tempo se dilata e dobra. Você avança lentamente, cada movimento ponderado e cheio de cuidado, pois o corredor parece se fechar, estreitando-se, como se cada passo fosse uma oferenda a uma entidade antiga que vigia em silêncio. O hálito gelado da pedra úmida toca sua face, e o som baixo de um ranger distante, talvez um pergaminho se soltando de seu descanso milenar, acompanha seus sentidos atentos. A caixa aberta atrás de você permanece como um farol silencioso, suas bordas gastas convidando a continuidade. Um lembrete tangível da jornada que ainda resiste ao silêncio. Ao seu lado, um fragmento de pergaminho escapa da caixa, caindo lentamente sobre a pedra fria. Seu movimento ágil e suave
como uma folha levada pela brisa. Você acompanha com os olhos cada curva da queda, seu coração pulsando em sintonia com o ritmo vagaroso do momento. Ao dobrar-se para recolhê-lo, sente a textura delicada da folha, amarelada, a tinta quase desbotada que persiste em segredos indecifráveis, fazendo seus dedos hesitarem antes de alçar o objeto com reverência. Você sente o corpo inteiro imerso em uma quietude quase sagrada, onde cada som se amplifica, o coachar distante de uma coruja esquecida, o sussurro suave do vento que escapa pelas frestas da janela, o pulsar misterioso da biblioteca, que parece lhe contar histórias não ditas. O cheiro do mofo se mistura ao café aromático dos incensos, criando uma dança olfativa que o prende num estado de alerta profundo e sereno. O corredor diante de você estende-se numa penumbra crescente, onde as sombras se alongam e parecem formar figuras efêmeras que observam, silenciosas. Você sente nos ossos o desgaste do tempo, o peso da solidão e da tarefa que parece consumir seus dias e noites, alimentando um misto de curiosidade e cautela. Lá mais adiante, uma leve diferença na textura da parede desperta sua atenção. Uma fenda estreita, quase imperceptível, onde o canto da pedra parece emitir um brilho tênue, quase vacilante. Com o cuidado de quem cruza um altar sagrado, seus dedos exploram a fissura, sentindo o frio profundo e o cheiro levemente ácido da umidade que a habita. A luz que escapa da fresta pinta pequenas manchas douradas sobre suas mãos, um contraste delicado que acalma e ao mesmo tempo estimula o pensamento. Você entende que há algo oculto além daquela parede, um segredo guardado que talvez não deva ser despertado, mas cujo chamado é impossível de ignorar. O som de uma pedra rolando ao longe faz seu corpo reagir imediatamente. O silêncio se rompe por um instante e a sombra diante de você estremece, como se respirasse profundamente. Você percebe que a essência da biblioteca, aquela que a torna viva e consciente, não está apenas nas paredes, mas também naquele espaço entre o visível e o invisível, onde o passado e o presente se encontram para contar uma história antiga e interminável. Você se inclina um pouco mais, o rosto iluminado pelo fraco lume que escapa do corredor, sentindo a textura fria da pedra entre os dedos. Seu corpo inteiro se firma na decisão silenciosa de explorar o que está oculto, consciente de que cada instante é um passo mais profundo na trama que envolve não apenas a biblioteca, mas também você. O ar ao redor parece congelar, o tempo desacelera e o sussurro distante se torna um convite irresistível. Quando seus olhos finalmente se afastam da parede, encontram o corredor obnubilado por sombras que agora se agitam levemente, como se a própria noite tivesse despertado para contar seu segredo. Algo se move nas sombras mais profundas, não com pressa, mas com a gravidade silenciosa de quem carrega eras inteiras, e seu olhar encontra o ponto exato onde a luz e a escuridão se insurgem numa delicada batalha. O momento, suspenso na respiração morosa do tempo, aquece seu peito com uma esperança breve e incerta. Você sabe, sem precisar de palavras, que a próxima curva no corredor revelará algo que mudará tudo. Uma passagem, uma voz, um toque que romperá o véu ancestral de silêncio e te conduzirá para além do desconhecido. E então,
Com um último suspiro que é quase um reencontro, você avança, sabendo que o segredo irá, finalmente, emergir das sombras. Você respira fundo. Outro sopro de ar úmido e silencioso que abraça a biblioteca como uma manta antiga. Agora, sentida não como prisão, mas como um relicário vivo, guardião das histórias desvendadas e das que permanecerão como mistérios sussurrados. A sombra que antes pulsava ao fundo se desfaz lentamente, como fumaça ao toque do vento, e por instantes o corredor se entrega a uma penumbra serena, quase hospitaleira. Você sente a tensão abandonando os ombros, um lento escoar que acompanha o ritmo mais calmo de seus passos. Com a caixa aberta e os fragmentos do passado repousando ali, frágeis como as folhas secas do outono, você volta a contemplá-los, agora com um entendimento sereno, um olhar que não mais pressente o desconhecido, mas acolhe o que foi revelado. As inscrições em espiral que tantas vezes interromperam seu olhar exibem sua dança silenciosa de significados. O anel repousa em sua palma, seu metal quente, como o último resquício de um sonho que se esvai ao clarear da manhã. Você o observa com um brilho de reconhecimento tranquilo. Não era apenas um objeto, mas a âncora de uma passagem entre eras e consciências, o elo tangível entre o silêncio do papiro e a voz esquecida de quem o tramou. Talvez aquela biblioteca não fosse um caixão de pedra, mas um santuário onde o passado repousava para, quando precisasse, sussurrar seu segredo a quem estivesse disposto a escutar. Seus dedos deslizam novamente sobre as tábuas de argila, agora sem pressa, como se o tempo tivesse desacelerado e a urgência da missão se dissolvesse em gratidão silenciosa. Você quase consegue ouvir o leve murmúrio dos antigos escrivas, não como um fantasma, mas como um eco perene que atravessa séculos para acompanhar sua busca. O frio que percorreu seu corpo antes cede espaço a um calor suave e reconfortante, funcionando como um lembrete sutil de que toda história, por mais silenciosa ou esquecida, carrega uma centelha que transcende sua própria escrita. Aquela biblioteca não era apenas feita de pedra e pergaminho, mas de vidas entrelaçadas, vozes presas nas fibras envelhecidas do tempo, respirando em sincronias com sua própria respiração. Caminhando lentamente pelo corredor, a luz do sol agora se esparrama inteira, preenchendo cada canto, como um lençol de calma derramado sobre as mais remotas frestas. O aroma do incenso, que antes se dizia revoltante em sua persistência, transforma-se em um conforto, um manto perfumado que envolve o espaço com dignidade e reverência. Você sente uma paz tênue e cristalina enraizar-se, como se o velho tempo esperasse esse momento para fechar os olhos e finalmente descansar. O símbolo gravado no chão, delicado e silencioso, brilha à luz do entardecer, revelando-se com a clareza das coisas que só o tempo sabe propor. Não era um aviso, nem uma ameaça, mas uma promessa petrificada, um convite a que as histórias continuem, repassadas discretamente, até que alguém se volte para ler com atenção profunda. Você retorna à caixa, fechando a tampa lentamente, como quem encerra um livro querido depois da última página lida. O ranger que acompanha o gesto é quase um suspiro, um adeus sussurrado, suave e pessoal. O tempo dentro da biblioteca parece sincronizar-se com o seu, entrando num compasso mais brando, gentil,
confirmando que o ciclo ficou completo. Ao afastar-te para a porta da biblioteca, o ar fresco toca seu rosto, carregando a promessa tácita de recomeço a cada passo que você dá para fora daquele mundo de pedras e silêncios ancestrais. Você percebe como o cheiro da poeira se mistura naturalmente ao ar, não como um incômodo, mas como um relicário perfumado do que foi vivido, um convite para carregar aquela experiência para além das paredes. Lá fora, o sol se põe com a lentidão precisa de um ritual, espalhando tonalidades douradas que brincam com as folhas das árvores de modo sereno, quase hipnótico. A paisagem ao redor parece acolher você de volta ao presente com a mesma paciência que teve para lhe mostrar seus segredos. Você se permite um último olhar para trás, para aquela entrada que guardava a biblioteca, um portal entre passado e presente que nunca realmente se fecha, porque o tempo é apenas uma história contada tantas vezes quantas precisarmos ouvir. E com um suspiro leve, você sente o peso do silêncio substituído por uma doce calma, um manto invisível que envolve seus sentidos, e quase sem aviso, começa a embalar seus pensamentos. Os olhos se fecham devagar, o corpo relaxando, entregando-se a essa serenidade conquistada. A biblioteca, as sombras, o anel e o pergaminho agora coexistem num lugar seguro dentro do seu ser. Uma história inteira que, embora encerrada, continuará sussurrando quando a noite chegar, trazendo conforto e mistério para os sonhos que ainda virão. E assim, você deixa a quietude tomar conta, navegando suavemente pela vastidão do silêncio, embalado pelo eco da última página virada naquela jornada antiga e eterna.